Oi, tudo começou no início da década de 70, quando dois amigos, Gary Gygax e Dave Arneson, cansados dos jogos de guerra em miniatura, resolveram criar jogos com variações. Eles incrementaram, modificaram regras e acabaram criando um novo estilo de jogo, o Roleplay Games. Em 1974, eles publicaram D&D, Dungeons e Dragons, Masmorras e Dragão. D&D é comumente reconhecido como o início dos roleplay games modernos e da indústria de jogos de RPG. Por isso, no ano em que ele completa 50 anos, não poderia deixar passar em branco esse momento de falar a respeito desse marco tão importante para o RPG. 2024, além de ser o aniversário de 50 anos do D&D, é também o ano em que a Wizards of the Coast, a empresa que atualmente detém os direitos autorais da franquia, anunciou que não irá mais publicar o D&D em português. Vamos falar, eu trouxe um grupo de convidados para discutirem vários aspectos a respeito do D&D, sua história, a influência dele na nossa comunidade, os filmes, as adaptações para a mídia. Nós vamos falar também a respeito dos sistemas alternativos que se inspiraram em Dungeons and Dragons e mesmo aqueles que prometeram substituí-lo. E vamos também falar a respeito da repercussão da decisão da Wizard no mercado de RPG nacional. Se você ficou interessado, pega a pipoca, senta confortável e depois da vinheta o vídeo começa. Vamos lá? Oi, tá sentado? Confortável? Pois vamos ao vídeo. Mas antes de eu apresentar os meus convidados, só quero lembrar vocês que esse vídeo ele estará dividido em duas partes. Cada parte estará dividida em dois blocos, tá? Então não deixa de ativar o sininho, tá? Para que você possa receber a segunda parte desse especial. Espero que ele goste. Foi feito com muito carinho para você. Vamos então conhecer os nossos convidados. Vem com. Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Você está com Francinete Coutinho para mais um quadro sobre RPG de mesa. Hoje, um especial onde nós iremos falar a respeito dos 50 anos de RPG. Você é nosso convidado para participar desse debate. E hoje eu trouxe uma equipe maravilhosa aqui para conversar a respeito da história do RPG aqui no Brasil e no mundo todo, né? Estamos aqui com a minha querida amiga Aruxa Oliveira, tá certo? Professora de pedagogia da Unicristo, pesquisadora, escritora, participando agora de um projeto sobre cordel e literatura, né? Maravilhoso. Ela vai ter, né, a oportunidade de falar a respeito desse projeto incrível que ela está desenvolvendo e que muito tem contribuído para o RPG aqui no nosso estado. Está aqui também comigo o meu querido amigo Raoni Maciel, também professor de história, certo? Mestre, né? O mestrado dele foi na área do RPG, da história do RPG, né? Aqui em Fortaleza. Então, ele vai falar a respeito também de como foi a história do RPG. Ele pesquisou bastante esse assunto. Seja bem-vindo, Raoni. É um prazer tê-lo aqui conosco. Está aqui também comigo meu querido amigo Estênio Gomes, né? Um dos maiores promotores de RPG do estado, né? Professor de língua portuguesa também. Todo mundo aqui, viu, gente, com mais de 20 anos de RPG de mesa, a Aruxa 27, o Estênio 24 anos e o Raoni 25 anos, é isso, Raoni? Caramba, eu sou a mais nova aqui. E eu pensando que jogava RPG há muito tempo. E eu deixei por último, mas não porque seja menos importante, o meu querido amigo aqui, né, Tony Rodrigues, né, do Taverna do Nerd, né, influencer, RPGista, professor de informática. Ixi, o currículo dele, né, é um dos grandes nomes também aqui no RPG. E é um prazer a gente receber todos vocês aqui. Eu espero que a gente consiga levar, né, para quem está nos ouvindo, valiosas informações, né, a respeito desses 50 anos de RPG
Então, é um prazer ter todos vocês aqui. Alguém gostaria de iniciar dando uma palavra, uma saudação para a galera? Pode começar, Ruxa. Não, eu tô botando aqui pra. Porque a minha câmera, o Raoni tá em cima de mim. Eu tava botando pra ele. Ah, para o Raoni começar. Vamos lá, Raoni. Bom, galera, satisfação estar aqui com vocês, né? Agradecer mais uma vez a Francinete pelo espaço. Eu que agradeço. Um bate-papo muito bacana, né? Que é reunir uma galera que é não só da área da educação, e isso me deixa muito, muito feliz, né? Mas também pessoas comprometidas com o RPG na cidade de Fortaleza, que é de onde a gente fala, né? Eu estou aqui ao lado, não sei se é acima ou se é abaixo, de pessoas que, se juntar, meu amigo aqui dá mais de 200 anos de experiência. Então, eu queria agradecer, Net, e dizer que os trabalhos sobre essa nossa área do RPG, que a gente considera como um jogo, né? Mas para nós que estamos aqui, vai muito além, né? Eu acho que seria interessante começar dessa forma, porque o espectador vai começar a ver uma fala sobre o aniversário de um dos maiores eventos, né, do RPG em nível mundial, que é o próprio o RPG na figura do Dungeons and Dragons, né? Isso por si só já é um chamativo muito grande, mas a nossa discussão ela vai muito além do que simplesmente falar de D&D, né? A gente pode falar de diversas etapas do uso do jogo, a gente pode falar dos seus usos e ferramentas em sala de aula, como promotor de uma cooperatividade, sociabilidade, enfim, o despertar de algumas pessoas que precisam passar por um problema, aliás, que estão passando por um problema psicológico e têm tratamento. E quero adiantar o seguinte, Net, nós estamos reunidos aqui e, nesse momento, já está em andamento o 5º Simpósio Nacional de RPG e LARP de Educação do país. E eu estarei lá, junto com a galera, que maravilha, para trabalhar também sobre isso. Então, já deixo aqui, já de cara, o convite para todo mundo que está aí assistindo, né, para esperar também o 5º Simpósio de LARP e RPG Educação do país. Aquele que iniciou nos anos 2000, está voltando agora na 5ª edição. Maravilha, todo mundo que está em casa está agora, a partir de agora, convidado, né, a participar desse evento incrível. Eu queria também aproveitar o momento para fazer 2 adendos aqui, né? Primeiro, para parabenizar o Raoni e a esposa dele, a Cíntia, né? Eles acabaram de ter um bebê, né? O Sam, 30 dias, né? Então, parabéns, muitas felicidades para a família, né? E queria também aproveitar, né, para esqueci de perguntar quanto tempo o Tony joga RPG. Falei a ficha de todo mundo, esqueci de ti, Tony. Vamos ver se fecha mesmo os 200 anos. Quantos anos? 25 anos de RPG. 25, 27, mais 20 já faz 76. Jesus, passou, não chegou nos 200 não, mas passou dos 100, viu? É muito tempo o pessoal jogando. E esse primeiro momento, gente, era exatamente para a gente falar a respeito disso. A gente sabe que em 1974, né, foi publicada a primeira edição do Dungeons and Dragons, que é oficialmente considerado o primeiro sistema de RPG, né, de mesa do mundo, e que serviu, né, de inspiração para os inúmeros sistemas, cada um maravilhosos, que surgiram após ele, né? E, inclusive, serviu também de inspiração para o RPG de videogame, né, e todas as outras formas de RPG. E é exatamente o aniversário de 50 anos do D&D, esse marco importantíssimo que eu não poderia deixar passar em branco. Meu marido, o Júnior, né, como vocês sabem, né, ele é sempre do contra. Aí ele olhou para mim e disse: "Teu canal nem fala de D&D, né? Tu fala de Diamond, é de 3DT, tu fala de Dungeon World. Por que tu vai fazer um especial sobre os 50 anos do D&D?" É que falar sobre esse aniversário não é só o aniversário do D&D, né? É o aniversário de todo o RPG. É 50 anos do surgimento
desse hobby que todos nós dedicamos grande parte, né, da nossa vida a ele. Um hobby que nos trouxe muita diversão, muita alegria, muito crescimento pessoal. E aí eu não podia deixar passar em branco, gente, tá? Mesmo assim, eu não tendo jogado mais, como é que eu posso dizer, tanto D&D quanto, né, a maioria de vocês aqui, tenho certeza, tá certo? Mas o D&D, direto ou indiretamente, ele influenciou, né, a vida de todos os jogadores de RPG, de uma forma ou de outra, porque todos os sistemas, direto ou indiretamente, foram inspirados nele, né? Então a gente vai começar aqui falando a experiência que cada um de nós, né, teve, né, com o RPG e, claro, com o D&D também, tá? Sintam-se à vontade para comentar. Estênio, você quer começar? Ah, pode ser, tanto faz. Fique à vontade, Eu então. queria primeiramente agradecer, né, a você, Net, porque está aqui, podendo estar participando junto com os outros amigos que eu conheço já há bastante tempo, né, desse bate-papo, da gente poder apresentar essas questões todas que o Raulinho pontuou bem aí, né, sobre o D&D, né, e tal, sobre o RPG, porque falar de D&D especificamente, principalmente nesse início, não é só falar sobre um jogo específico, é também a porta de entrada, a porta aberta que se criou para outros jogos, para outros sistemas, para outras formas de jogar que surgiu a partir dessa época. Né? Então, o D&D foi o primeiro porque desbravou caminhos nunca antes navegados. Então, ele foi e com ele trouxe muitas coisas, porque as pessoas que jogaram D&D nessa primeira fase se tornaram depois game designers e trouxeram outros jogos interessantes, fizeram adaptações de jogos interessantes, entendeu? Tal. Então, isso para mim sempre foi muito interessante, porque eu sempre gostei do D&D, foi essa que eu poderia dizer, essa estreita relação que o D&D sempre teve com a literatura, porque eu sempre fui muito apegado à literatura, né? Então, os próprios criadores, eles meio que assumem que se basearam nas obras de Tolkien, além de outros criadores, né, Tal Howard, além de muitos outros criadores a qual eles beberam na fonte para poder desenvolver muitas das coisas que Com estão lá certeza. no D&D, explícito ali para as pessoas, né? Então, esse jogo não surgiu assim do nada, teve muitas influências literárias muito importantes, influências históricas também, né? Porque também aí nós vamos também beber também na cultura medieval, nos contos, nas lendas, em toda essa cultura, né, e tal, todo esse arcabouço que se gerou, que foi unido ali por esses criadores e que surgiu esse jogo. Né? Então, eu acho isso fundamental, acho isso muito importante. E tudo surgiu, né, por conta de uma partida de wargame, porque até hoje a galera fala que o D&D está muito ligado a essa questão de peças, de tabuleiro, de tudo isso que até hoje está ali agregado ao jogo, né, e tal, porque é um sinal dessa questão dessa evolução, né, desse sinal de que ele veio desse jogo. É um elo perdido, né? É um elo perdido entre os jogos de interpretação e os jogos de tabuleiro, né? O Wargame, ele é muito famoso lá fora, né, mas aqui no Brasil eu vejo muito poucas pessoas falando, até porque tem uma demanda muito grande, né, você tem que algumas pessoas até falam que a galera que joga o Wargame passa mais tempo pintando miniaturas e fazendo cenário do que jogando especificamente, né? Porque São mais colecionadores do que jogadores, né? Nem tanto colecionadores, porque eles criam. Eles criam, fazem, é verdade. Eles pintam, né? Eles desenvolvem. Né? Então, eles são muito assim, criativos nesse ponto. Mas é um hobby assim, bem paradão com uma outra visão, entendeu? De jogo, entendeu? Eu não vejo tanto essa questão assim, ligada ao colecionismo, mas tem a galera que compra as peças, que coleciona, que pinta, que gosta muito de personalizar, né, e tal, as peças do seu exército e tal. Com certeza. Dioramas gigantes, né, para poder jogar. Então, eu acho isso bem interessante. E muitas assim, eu trouxe mais essa questão da curiosidade, né? Porque as pessoas sempre perguntam, essa questão de miniatura, de tabuleiro, vem dessa origem ligada lá a esse tipo de board game, esse wargame especificamente, né? Pois é, aí outra curiosidade que eu gostaria de acrescentar é que inicialmente esse RPG, né, quando se institucionou como uma editora, né, e tal,
que os criadores criaram a editora, esse material era vendido em lojas de brinquedo, né? Então, em caixas, em lojas de brinquedo. Então, tinha toda essa questão de, hoje em dia, não, a gente já encontra em lojas especializadas, ou lojas geeks, nerds, né, e tal, onde são vendidos. Mas no começo, lá nos primórdios, era tudo vendido em loja de brinquedo, né? E eu queria até fazer, já que a Francenet me deu essa oportunidade aqui, fazer o jabá, que não é para mim, mas tipo, se a galera quiser ter curiosidade de conhecer mais aprofundadamente a história do D&D, que não vai ser em 2 vídeos que a gente vai conseguir Com falar certeza tudo, não. entendeu? Eu recomendo esses 2 livros, certo? Esse primeiro livro aqui, Dados e Homens, a história do D&D e dos seus jogadores, né? Que é um livro muito bom, aí para Maravilhoso. poder ler. Tem no mercado, é baratinho. Todo RPGista deveria ler esse livro, é bem interessante. É um jogador de RPG, jornalista, falando sobre o hobby, falando sobre a história do D&D, certo? Então, fala sobre as peripécias dele, do grupo dele, de outros conhecidos e também entrelaçando com a história do D&D. E esse aqui, que é o Dungeons and Dragons, né? Então, esse aqui é muito conhecido, que é o Império da Imaginação. Esse aqui tem à venda para ir, certo? A galera que quiser Fabuloso. comprar, né? Então, são livros que falam mais detalhadamente sobre a trajetória dos autores, sobre o Gary Gygax, sobre o David Arneson. E é exatamente isso, né? Vai tratar dessa trajetória da editora, da TSR, de como o RPG se instituiu, principalmente o D&D especificamente, né? Se instituiu como esse jogo que é jogado até os dias de hoje e que está aí na 5ª edição. Muito bem. Obrigada, Stênio. Raoni, você poderia falar um pouco para nós, aqui que estamos aqui, como foi aqui, né, no nosso estado, aqui no nosso país, né, a chegada do D&D e, consequentemente, do RPG. O D&D foi o primeiro RPG a chegar ao Brasil ou não foi? Você, nas suas pesquisas, né, fala um pouco para a gente a respeito disso. Perfeito, Net. Realmente as indicações do STEM, né, ressaltando aí a qualidade delas, inclusive o Michael Whitmer, ele é historiador e historiciza também o fenômeno do jogo nos Estados Unidos, o que é muito interessante. Então é um livro bacana que vocês podem ler da instituição do STEM. Quanto ao RPG no Brasil, de fato é aquilo que já é sabido por muita gente, né? Que os primeiros livros, eles não chegavam fisicamente para os jogadores daqui. Eles vinham através de um processo de viagens, que era notadamente feito por uma galera que tem uma condição financeira bacana, que viaja para o exterior. Muitas vezes os pais trazem para presentear os seus filhos aqueles livros que eram vistos lá fora. E cabe mencionar que lá fora o termo RPG pouco se usa. Se fala mais D&D. Então, lá fora, o RPG é o D&D. Claro, tem outras possibilidades de jogos. Não existe somente o D&D. Mas lá fora, ele é tão popular que geralmente se substitui a sigla RPG por D&D, né? Mas, enfim, e quando chega no Brasil, é através desse processo quase de intercâmbio cultural. Para a chegada em Fortaleza, né, nos primórdios, e onde há dados históricos sobre isso, é através Cachorro tá de irritado. vários projetos, de vários que são feitos. Se quiser mutar, né, enquanto... Pronto. Desses que são feitos para o estado do Ceará, os primeiros que se tem notícias são da geração Xerox, né? E uma das primeiras compradoras em nível regional que usava cheque para comprar pelo correio está aqui em cima, ó, de mim aqui. É a Aruxa Oliveira. É daquelas que usava cheque para trocar, enviado pelo correio e receber os livros aqui, os manuais. Não era para todo mundo, não, viu? Só para deixar bem claro. Então, os primeiros eram Xerox, né? E quem traz para o Brasil é a Devi Editora, que está aí até hoje funcionando, né? E também tinha Forbidden Planet, que a Aruxa comprava os dela pela Forbidden, até onde eu me recordo, né?
E no Ceará, a primeira empresa a vender foi a livraria Carochinha. E aí manda aqui um abraço para a Legal. Celina Vidal, que é uma das representantes da família que está aí até hoje. Trocamos umas ideias, ela ficou de me passar alguns materiais a mais, mas estou aguardando. Então, foi assim. A livraria Nobel também, ambas aqui em Fortaleza, na região, claro, só poderia ser, né? Na elite de Fortaleza, que era o Meireles. Então, primeiro, RPG, um artefato cultural com necessidade de leitura, e a gente sabe que no Brasil a leitura, se ainda hoje é difícil, imagina nos anos 90, ali meados de 96, 95, que é quando os primeiros livros começam a chegar e desaguar na cidade de Fortaleza. Então, querida, essa história da gente começa ali naquele bairro, mais ou menos. Poxa, obrigada aí. Pessoal de casa, pedi aí desculpas, mas o meu pitbull é um menino muito mal comportado, viu? Ele fazendo barulho, vocês ouviram, né? Tive que pedir o Júnior para tirar ele, porque ele escuta, tudo que é barulho que ele escuta, ele fica fazendo barulho. Me diz uma coisa, Raoni, só para poder fechar nessa sua explanação excelente, né? Como foi assim? Antes de você responder, só avisar, viu, pessoal, que todos eles aqui, eles têm entrevistas pessoais gravadas no canal. Vão lá no canal, quer saber mais sobre a história da Aruxa, do Estênio. Quem ainda não nos deu esse prazer foi o Tony. A gente já tentou, né, Tony? Mas ainda não deu certo, mas o Tony logo, logo também vai gravar um vídeo pro Mais Que Um Hobby, falando a respeito do trabalho excelente que ele faz no RPG. Então vão lá assistir os vídeos sobre cada um deles para conhecer mais sobre essas pessoas incríveis que trabalham tanto, né, em prol desse hobby. Como foi o teu primeiro contato com o RPG? Qual foi o primeiro sistema? Se foi o D&D e se não foi, quando foi que tu teve a oportunidade assim de ter contato com o D&D? Tranquilo. O D&D, no meu caso, ele só vem depois da famosa edição da caixa do First Quest, que chega aqui na cidade, né? Era vendido em bancas. Não chegou a ser nem com a D&D, que eu acho que é a experiência também que a Aruxa depois teve, né, Aruxa? Na compra dos 3 livros e tudo. Então, na transição, quando não era a geração Xerox, né, quando foi comprado o produto fisicamente, já era a caixinha, a famosa caixa que tinha o CD do Carabicos, né? E vinha o CD dentro, você dava o play, vinha as miniaturas roxas, conjunto de dados, né? E foi ali. Depois a gente passa para o AD&D. E só depois o AD&D volta, né? E tu começou em qual? Eu comecei na Xerox ainda, da famosa época do D&D, como se fosse a segunda edição. Segunda, como fosse o AD&D, é isso? O AD&D? Como se fosse o AD&D no Brasil. Uhum. E aí, fisicamente ele compra, porque eu sempre fui jogador, eu nunca fui mestre. Eu nunca tive a condição econômica de comprar os meus RPGs. Né? Eu sempre joguei por intermédio de alguém que tivesse o produto, que é uma das coisas que eu sempre discuto e falo isso nos trabalhos. Né? Então, assim, essa parte do meu primeiro contato é com material em Xerox. Alguém que compra os produtos. Alguém que compra os produtos. Alguém que tem esse encargo, né? Porque é professor e é muito bem remunerado. Alguém que compra os produtos. Mas, gente, há 25 anos atrás, até onde comprar aqui era difícil, viu? Porque ainda não havia internet. A única fanzine que existia era em Fortaleza, lembra, Estênio? Você tinha... Por exemplo, eu moro na região metropolitana, né? Então eu tinha que fazer uma viagem, né, de 1 hora para poder ir até lá para encontrar. E não tinha negócio de escolher, tinha que comprar o que tinha para vender, né? Então a gente se submetia mesmo à geração Xerox, né? Não tinha jeito. Eu posso fazer essa declaração de que eu era cliente VIP da fanzine. Da fanzine. Quando não tinha o que eu queria, eu encomendava e vinha. Aí, viu? Porque, ó, o Aqué, ó, entendeu? É verdade, não é, com certeza. Quer acrescentar mais alguma coisa, Rony? Diz a lenda que a estante do Estênio dá para comprar um carro popular desse.
Até o Júnior agora riu, pessoal. Ele tá aqui do meu lado. Econômico, aí é R$ 800 de acordo com a última atualização na tabela. A última atualização, né? Que eu acho que já tá desatualizada. Agora eu queria que o Tony fizesse a apresentação dele, né? Falasse um pouquinho a respeito do trabalho dele no Taverna do Nerd e compartilhasse com a gente a experiência dele, qual foi o primeiro sistema de RPG que ele jogou e quando que ele teve o prazer de segurar pela primeira vez na mão uma cópia do D&D, né? Cópia que eu digo livro mesmo, viu? Xerox não. Pode ficar à vontade. Francine, só Oi. para avisar pro Tony que a câmera dele tá torta. Tá um pouquinho desfocada, Pode vir um pouquinho mais pra cá, É porque eu acho que tá querendo enquadrar Pronto. dele. Pronto, bem melhor, bem melhor. A esposa dele. Tá excelente agora. Obrigado. Obrigado, Rosinho. A minha câmera Gel aqui deu essa forcinha, tá ok aí? Tá bacana? Tá beleza. Dá um oi, né, pra esposa do Tony, né? Ela tá sempre aqui nos ajudando, né? Seja bem-vinda mais uma vez aqui com a gente. Ela tá mandando um oi pra você, gente. Ela tá ali meio fundão. Tá certo. A palavra é sua, Tony. Pode ficar à vontade. Agradecer a Fran, né, primeiramente, pelo convite. Primeira vez aparecendo no canal dela. De fato, estamos devendo esse vídeo, mas um dia vai dar certo. Vai dar certo. Fico feliz de estar do lado desse time assim, de peso, né? Raoni, Stênio, minha querida Aruxa, né, que é uma das grandes defensoras dos sistemas de RPG brasileiros aqui em Fortaleza. Coisa que eu deveria defender. Como disse a Fran, sou professor de informática, mas mais especificamente de tecnologias assistivas. Enquanto pessoa com deficiência visual, eu defendo muito a inclusão e a acessibilidade nos jogos analógicos, RPG, board games, etc. Assim também como nos jogos digitais, que está tudo ali meio que pertinho, né? E, bem, sobre a minha história no RPG, comecei ali finalzinho, mais ou menos, dos anos 99, nos anos 90, mais especificamente nas férias da escola. E a primeira vez que eu joguei RPG foi o clássico 3D&D, logo na sua primeira edição, por assim dizer. Não tinha manual, não tinha ficha impressa, não tinha nada. Foi no cadernão mesmo, ficha feita de caneta, preenchida de lápis. E fui jogando, me apaixonei desde o primeiro momento. Alguns que já viram algumas entrevistas minhas, até mesmo alguns conteúdos lá no canal do Taverna do Nerd, já sabem um pouco dessa história. E apenas em 2006, se não me engano, foi que eu comecei a jogar D&D pela primeira vez. Foi o 3.0. E ainda assim, na questão da ficha de papel mesmo, né? Não era nem material impresso, era realmente a gente fazia as fichas e improvisava como podia. O meu mestre, o mestre Bruno, se não estiver vendo aí, beijão, grande mestre, ele tinha um colega que morava em Sergipe, e esse colega tinha uns manuais de D&D na cadeira de uma fazenda, e era primo, na verdade. E quando ele ia para lá, ele dava aquela espiadinha no livro, copiava algumas coisinhas no caderno e trazia pra gente. Foi assim a primeira vez que eu joguei D&D. Pegar em um livro de D&D, na mão, a edição original, foi o 3.5, o livro do jogador, se não me falha a memória, eu acho que foi do jogador, e foi só para 2009, 2010, mais ou menos. Justamente pela questão dos preços exorbitantes, né, que os manuais de D&D tinham aqui na época. Então, assim, eu passei por muitos outros jogos, muitos outros sistemas, antes de fato começar a jogar o D&D. Eu acho que o D&D foi, se me falha a memória, acho que meu 6º sistema de RPG que eu cheguei a jogar, né? Comecei com 3DT, fui para Diamond, joguei GURPS, joguei... não vou lembrar os outros, mas de cabeça assim, mas demorou bastante até eu ter acesso realmente ao D&D para essa questão financeira. Né? Eu, quando comecei a jogar RPG, era dado de papel, já joguei com dados de madeira, que eu mesmo fiz, então não era fácil, como vocês mesmos disseram, né? Acho que todo mundo aqui concorda. Ter acesso ao D&D em Fortaleza realmente era uma coisa bem difícil. Tinha que ter bala na agulha, como diz aí, como tinha o Stênio, né? Para conseguir comprar o material, ainda encomendar. Então era bem difícil mesmo e foi bem demorado para mim ter acesso ao D&D a primeira vez. Aruxa?
Sua vez agora de compartilhar a sua experiência, o seu primeiro sistema, né? Como você embarcou nesse negócio de RPG e qual a sua história com o D&D. Conta aí pra gente suas experiências, dificuldades. Pode compartilhar. Beleza. Vamos lá. Primeiro quero agradecer, né? Dar um salve aqui para a galera, salve galera. E quero agradecer, né, Net, por esse convite. Também O prazer é meu. estar aqui ao lado dos meus grandes amigos, morrendo de saudade de vocês, né? Acabou de a gente se esbarrou por aí. Tá mais nem ligando para nós. Pois é, gente, eu acho que eu desbravei aqui mato, né? Eu acho que porque eu comecei em 97, certo? Você é a nossa mãezona. Já comecei praticamente jogando com 3 semanas mais ou menos, 3 ou 4 semaninhas de experiência. Na verdade, vamos contar 3 ou 4 finais de semana, né? Eu já comecei a narrar. E toda essa vida pregressa até agora, de 97 até 24, 2024, então tá uns 27 anos mais ou menos por aí. E foi assim, foi com um colega do colégio, ele, um final de semana assim e outro não, ele ia para a casa de praia da família dele, e o final de semana que ele não ia, eu ia à casa dele para a gente jogar videogame, porque a gente tinha tipo assim uma parceria. Na esquina da minha rua tinha uma locadora, né, de videogame, mas eu não tinha videogame, eu tinha que pagar lá na locadora para ficar jogando videogame. Já esse meu amigo tinha um videogame e ele não tinha cartucho, não tinha fita. Ele só tinha uma única fita e não mais, né? E aí a parceria da gente era essa. Eu levava os cartuchos para casa dele e a gente passava o dia todo jogando, né? Aí a gente rachava a conta, né? Dividia a alocação das fitas. Então eu levava de 3, 4 fitas lá para casa dele e a gente ia jogando. Bem, num desses final de semana que ele retorna da casa de praia da família, ele chega para mim e diz assim: eu levo as fitas, né? Chego comigo, levo as fitas para lá, mas diz assim: olha, tem uma novidade. Aí que não é um jogo que eu aprendi com meu primo, mas é um jogo com um livro. Aí eu disse assim: jogo com livro? Aí ele vamos testar o negócio é tipo teatro, é negócio de interpretar. A gente vai criar um personagem e aí eu vou te dizendo umas situações e tu vai conduzindo esse personagem. Aí eu, tá bom. Aí depois eu peguei o livro emprestado do meu primo e tal, aí eu dei uma lida rápida, tá, beleza. O livro em questão foi o First Quest, que era vendido nas bancas de revista pela extinta Abril Jovem. E o First Quest nada mais é do que o filho do D&D. Né? E aí, não foi uma experiência direto com o D&D. Confortável, na verdade, foi uma experiência traumatizante. Ele não sabia, realmente ele não estava preparado, a culpa não é nem pelo sistema em si, porque o sistema é bom, né? Mas é por conta do narrador, né? Ele sem experiência, ele estava na base de ficar lendo, ao mesmo tempo que estava tentando bolar uma história, ele tentou ler aquela aventura pronta. A aventura pronta de livro de RPG, não importa qual sistema, nunca é bom. Nunca é aquela aventura que você diz assim, caramba, que legal, que divertido, não. O bom narrador é que ele sempre pega aquela aventura pronta e vai e faz a adaptação, dá uma reorganizada no texto. E aí eu parei, quando chegou uma situação, e eu sozinha, e chegou numa situação que a minha personagem ficou presa, amarrada de ponta cabeça pelo pé, ele não tinha noção da ideia de NPC e não tinha mais para onde eu sair. Entendeu? Eu não tinha como cortar a corda, não tinha como eu sair de lá. Eu teria que vir alguém de fora para poder me tirar, ou um NPC, ou um outro jogador, me tirar daquela corda, cortar a corda que eu estava presa no teto. E aí a gente diz, não, vou voltar para o videogame. Aí, beleza. Dá outra tentativa, né? Aí ele traz um outro jogo, traz um outro livro, que é o Desafio dos Bandeirantes. Certo? E aí, esse danadinho aqui, ó. Olha aí. Traz esse danado. Livro brasileiro, né?
Oi? Brasileiro ele. Brasileiro. Uhum. Né? Cenário brasileiro, Brasil Colônia, você joga com bandeirante, joga com índio, tem a presença do negro já, né? E aí, só que ele foi de novo com a velha história de ler a aventura pronta. E aí não deu certo, porque ele se atrapalhava, porque no livro tem a parte da aventura pronta que tem coisas que é só para o narrador. E ele vinha lendo, depois ele dizia, na hora do texto ele dizendo assim, essa informação é para você. Até isso ele vinha lendo. Essa informação é para você. Você tem que narrador faça isso. Peraí, é para mim. Calma. Aí eu ficava assim, cruzava o braço, tá. E a aventura era nada mais do que você ficar dentro de um barco, né? dentro de uma canoa, num local pantanoso e vem criaturas de debaixo d'água para poder te pegar. A aventura só isso. Tu tem que atravessar algo pantanoso dentro aqui do Brasil Colônia. Aí vamos voltar para o videogame de novo. Beleza. Na semana... Na outra semana, na semana que a gente estava conversando na escola, ele andou ligando para o primo dele, andou tirando mais outras dúvidas com o primo e tudo. E aí um amigo nosso escutou a conversa da gente e quis se meter e ir lá para a casa dele também para participar disso. E aí ele trouxe o livro Arcanum. Aí o negócio pegou. Aí o motor do Fusca esquentou, levou o Fusca e foi-se embora, né? Verdade. Era uma temática bem interessante, era uma temática que eu também gostava, né? Aquela ideia, anjos, demônios e tal, de anjos, demônios, você fala, as caças e tal, era uma coisa divertida, eu achava interessante. Eu tinha gostava desse lado de ocultismo, sempre ficava lendo por ali e tudo, né? E aí, isso ali nos meus idos de 17 para 18 anos de idade, né? Vou entregar a minha idade aqui, pode fazer as contas aí. Quando eu tenho uma e aí nós gostamos, né? Aí a aventura foi interessante. No outro final de semana, ele continuou com o livro, ele não foi para a casa do primo, a gente continuou a história, ele estava mais seguro, ele passou a semana mesmo lendo, e esse colega que foi jogar com a gente já estava levando mais um outro novato. Durante a semana, descobriu que ia ter um evento de RPG lá na Carochinha, a livraria que o Raoni falou, né? Que era o encontro de RPG que tinha que era pessoal da Sociedade do Dragão. E aí nós fomos a esse evento. O narrador e o outro amigo novato não foram eu e o outro colega, né? E lá eu conheci Vampira Máscara. Na primeira vez nós estamos numa mesa, conhecemos outros jogadores e fomos jogar Vampira Máscara, né? A gente viu o nome Vampiro, achamos interessante e aí fomos jogar. Coincidentemente, encontramos uma pessoa do meu bairro, lá. E assim como o Estênio, né, ele tinha, na época, ele já estava com toda a coleção de história dele que já tinha lançado, já tinha mandado trazer para cá, para Fortaleza, que Fortaleza não tinha. Aí, Estênio, concorrente. Não tinha onde... Quem mais pegava livro de RPG na época era a Carochinha. Existia a revista Comum, mas o Silvio pegava pouquíssima coisa. O carro-chefe do Silvio era revistinhas. Era revistas, né, não só de quadrinhos, como outros tipos de revista. A fanzine também ali engateando. Então, quem era mais segura era a Carochinha. E aí, esse meu amigo chegou e disse assim, olha, eu tenho os livros de storytelling, não só de vampiro, como todos os outros sistemas de storytelling, mas eu não narro. Posso emprestar o livro, mas eu não narro. Aí esse meu amigo disse assim, não, a bruxa narra. Aí eu disse assim, rapaz, como assim? Eu narro. Como assim? Não? Comecei agora, hein? Aí experiência, você está com 3 semanas que eu estou jogando, aí entendeu? Não, tu já sabe. Pega o livro aqui, tu lê, amanhã a gente vai na tua casa, vai jogar. Isso era um sábado. E aí nós chegamos sábado à noite do evento, chegamos sábado à noite em casa, eu peguei o livro, comecei a ler, virei à noite, lendo o livro. Li a aventura também pronta do livro A Vampira Máscara, realmente também não é legal. Tem uma parte que é uma das melhores, até que o nívelzinho dela é bom, mas tem que fazer umas alterações. Fiz umas alterações, né? E aí, no outro dia de tarde, o pessoal chegou aqui e a gente jogou, consegui enrolar bem o pessoal, né? Entendi a mecânica da aventura pronta, consegui conduzir legal o pessoal. Outro final de semana vieram, e aí eu fui pegando outros macetes. 3 meses depois, teve o segundo encontro da Carochinha, do segundo encontro de RPG. Aí eu já fui vendo outros sistemas, aí foi quando eu conheci
lobisomem também, joguei na mesa de lobisomem. E nesse mesmo evento, 3 meses, né, foi quando eu conheci o meu esposo, numa mesa de vampiro. À tarde, né? Eu joguei de manhã lobisomem e à tarde eu joguei vampiro. E aí eu conheci meu esposo, no mesmo dia a gente começou a namorar. Né? No mesmo dia, isso aqui é amor à primeira vista. Ele já participava, já tinha já jogava RPG desde 95, 96, já inclusive estava num programa do projeto, num projeto de RPG, de lives de RPG aqui em Fortaleza, que era Fortaleza by Night. Já fazia 1 ano, era 2 anos que ele estava no by Night, já conhecia a galera toda e tal, então ele tinha uma experiência muito boa, não só com Vampiro, mas também com GURPS, né, que a turma dele jogava em casa GURPS. E ele já tinha 2 livros de RPG em casa. Por incrível que pareça, Desafio dos Bandeirantes, né? E o Tum. E aí, quando nós casamos, 2 anos depois, nós casamos, aí ele trouxe os livros de RPG dele para cá. Aí nós conhecemos outras pessoas, outros amigos, e aí eu resolvi pedir de presente de Natal ao meu pai, né? Assim, presente de Natal ao meu pai, vendo a Dragão Brasil, quando conhecemos a Dragão Brasil através de um amigo em comum, e que vinha as propagandas da Forbidden Planet, que era uma loja especializada de RPG lá em São Paulo. E ela vinha com um catálogo, que o catálogo era vários livros de RPG, vários materiais de RPG, e ela estava fazendo um combo, que era o kit AD&D, que é o Advanced Dungeons and Dragons, que já era a edição atual que estava no Brasil, pela Abril Jovem. E você comprava os 3 livros, do narrador, do mestre, do jogador, vinha mais a Dragon Magazine, porque o livro não tem a ficha, mas a Dragon Magazine vinha estampada como pôster a ficha do AD&D, certo? Vinha mais as aventuras e um conjunto do kit de dados, né? Beleza. E aí pedi de presente para o meu pai. Só que aí, para você fazer a compra, tinha que ser ou cheque, você tinha que mandar o cheque via Correios lá para São Paulo, ou então depósito bancário, que daí ia demorar, só dava mesmo um cheque, ou então se alguém fosse comprar pessoalmente lá. Tinha-se a lenda urbana de que a história de cheques pelos Correios, os cheques eram extraviados, né? E aí, quando eu fiz, eu liguei para a Forbidden Planet, claro que naquela época também ligações de DDD eram caríssimas, não existia celular, lembramos que estão falando 97, celular era para todo mundo, então eu aproveitei que meu pai trabalhava com o Estado, e fiz o Estado pagar essa conta, liguei para São Paulo, e conversei com a moça lá da Forbidden, que eu expliquei a situação para ela, que eu estava com medo de mandar o cheque, que se ela poderia me dar o nome e o sobrenome dela, e eu ia botar o cheque com o endereço da Forbidden, né, e em formato de carta, como se fosse uma carta pessoal. E aí ela concordou, meu pai fez o cheque, né? Eu peguei o papel, uma folha colorida, decorei todo o envelope, botei o nome lá, né? Tudo, enrolei bem o cheque dentro dessa folha para que mesmo colocasse contratos, não ia dar para ver um cheque lá. Maquiei tudo, né, para poder os correios olhar assim, é carta de criança, fiz uma letra assim bem simplesinha e tal, isso é carta de criança, ficou toda colorida, mandei e fiquei naquela tensão do cheque chegar, porque o cheque ia levar de 3 a 5 dias para chegar lá. Quando chegou, aí eu perguntei, né, liguei para lá, né, perguntei se o cheque tinha chegado, ele disse que tinha chegado, que já estava mandando a minha encomenda. Então, primeiro livro mesmo, assim, que eu vi, eu nem cheguei a pegar direito, poderia ser considerado first question, né, porque quem ficou mais na mão do meu amigo. Eu fiquei só escutando e tomando nota do que ele ia me dizendo. Agora, de pegar mesmo, ser meu mesmo, eu folhear e tudo, escrever meu nome na folha de rosto do livro, foi os 3 livros de AD&D, Advanced Dungeons & Dragons, o kit completo. E também, o interessante é porque meu livro veio com erro de impressão, né? Ele veio um dos livros, já tinha escrito meu nome, e aí, depois que eu fui ver, que o livro estava com erro de impressão, tinha o capítulo 4 misturado com o capítulo 6. E aí eu liguei para lá, desesperada, dizendo que meu livro estava com erro de grafia. Aí, dessa maneira, eu não liguei diretamente para a Abril Jovem, né? E aí disseram, olha, mande o livro para cá, se realmente constatar o erro, a gente te devolve. Aí eu peguei e disse, tá, mas eu escrevi na capa do livro, eu escrevi na folha de rosto do livro. Ele disse, não tem problema.
Aí eu disse, tá bom, beleza. Ah, e tem outra coisa também, avisando o cara, não veio a minha ficha. Não veio a revista Dragon Magazine, né? Veio a segunda só Aventuras, veio o kit de dados e eu não tenho ficha. Aí ele explicou, olha, a Dragon Magazine esgotou, não tem mais para produzir. É o número que veio com a ficha, que se eu não me engano era a Dragon Magazine número 1, eles já estavam bem, já tinham virado já a Dragon Brasil, né? Então não tinha mais no estoque deles a Dragon Magazine. Aí disse assim, não, mas não se preocupe não que a gente vai resolver o seu problema. Eu disse, tá bom, beleza. Quando chega, aí eu envio de novo o livro pelo correio e tudo, né? Mando direto para Abril. Quando chega o livro com mais uma só Aventuras e um arquivo azul, 2 folhas azuis. Que eu não entendi que essa folha plastificada, né, dentro do saquinho plástico, e essas 2 folhas azuis. Quando eu olhei as folhas azuis, eram as fichas. Aí eu falo, não mandaram a revista, mas mandaram as fichas separadas numa folha azul. Não entendi. Beleza. Levo os livros lá para o shopping, para a galera xerocar, porque era desse jeito que a gente fazia, né? A galera da geração Xerox. Eu também tinha muitos livros. Meus livros do Vampiro Máscara e do Guia do Jogador do Vampiro eram xerocados, eu ainda tenho. Claro que eu tenho os originais agora. Mas eu já tive também. Eu tenho as minhas primeiras versões que eram xerocada e cadernada, né? Preocupa não, viu, Estênio? Você vai ter chance de fazer a sua crítica à questão dos livros xerocados. Ele balança só a cabeça aqui toda vida que alguém fala em livro. Não tinha muito dinheiro, não. E assim, era tinha não. Eu era filha de pai divorciado. O dinheiro da minha Verdade. pai tinha saído daqui, estava com a mulher dele já e tal, né? O dinheiro aqui em casa, comigo, com a minha mãe, né? Eu recém-casado também, era complicado, né? Era muito restrito. E aí, resultado, quando eu fui levar na gráfica para poder entregar, para poder o pessoal tirar xerox, né? Inclusive tirar xerox, eu ia tirar um bloco de xerox de ficha da AD&D para não poupar essa ficha azul que eu recebi. O menino que pegou começou a entrar em desespero. Como é que tu conseguiu isso? Como é que tu conseguiu isso? Só faltou me pegar pelas bitacas, por trás do balcão. Aí eu peguei e disse, fala o que foi, que houve? Ele, cara, tu sabe o que é isso aqui? Eu disse, não, isso é a matriz da ficha. É o original, tu só tem essa cópia. É cópia única, isso aqui é a matriz que você bota na máquina, nas máquinas e vai replicando. Ou seja, como a revista Dragon Magazine tinha saído de circulação, eles não iam reeditar, eles pegaram a matriz e mandaram para mim. E até hoje eu posso considerar o meu maior tesouro, certo? Que esse material ainda está guardado, lacrado, dentro de um armário. Eu não mexo nessa ficha. Não acredito, cadê? Eu tirei um bloco mesmo assim, de ficha de AD&D, justamente para não ter que mexer nessa ficha. Pedi para o cara tirar. Vamos encadernar, vamos enquadrar ela, né? É uma relíquia. Bem, com a resolução altíssima, para justamente essa ser a minha matriz. Que coisa, né, amiga? Bem, assim, a história é muito longa, né? Passei Daimon, D&D, né? Defensor de Tóquio primeiro. Oxe, 27 anos. Vinha no pôster, né? Veio primeiro no pôster, depois o D&D, depois o D&D, e aí vai. Aí GURPS também, vários sistemas de GURPS Super, GURPS Standard, Kona, GURPS Roma, GURPS Illuminati, eu tenho quase todos esses GURPS aí que eu tô falando. Vou te visitar depois para ver tua coleção, tá? O Raoni quer falar? Raoni. Para falar da Aruxa, porque bateu uma emoção agora aqui, uma lembrança boa. Um dos jogos, um dos sistemas que eu mais gostei e me encantei, em absoluto, foi com o GURPS Illuminati. Até hoje ele é muito presente na minha memória, porque mexe com estudos, na minha época também de pesquisa de ocultismo e tudo. E tinha um lance de um apelo social muito presente. O GURPS, né, com seus tabelas, né, com suas descrições muito densas, isso me estimulava muito a dar uma continuidade à leitura. Né? Aí a Aruxa falou agora, eu lembrei disso aqui. Pois é. Pronto. E isso daí, né, tá no RPG, né, tá inserida no RPG, me ajudou bastante, assim, em vários quesitos, né. Inclusive, quando eu entrei na faculdade, né, em 2007, eu, muito antes mesmo da faculdade, eu já conseguia associar que a forma de mestrar
a forma como a gente conta a história, né, a forma de como a gente conduz as informações aos nossos jogadores, seja desde explicar as regras, né, até incorporar os jogadores, trazer que os jogadores consigam imaginar aquilo que você está imaginando também, não deixa de ser uma didática, não deixa de ser de você como se estivesse dando aula, você sendo professor. Né? Com certeza. Né? Não deixa de você ser professor. Então, isso me ajudou muito, porque um dos motivos também que me motivou ainda dentro da faculdade, eu ainda estava na metade da graduação, eu fui ser professora, né? Comecei a ser professora substituta no estado, né? Foi esse jeito que eu tinha, aquele ranço, por assim dizer, da sala engessada, que o professor só entra na sala, mal fala com os alunos, escreve na lousa de ponta a ponta, manda o aluno copiar, manda o aluno decorar e dizer que aquilo ali é para a prova, e pronto. E aí, não, quando eu comecei a ser professora, eu disse assim, gente, o aluno, não importa a classe que seja o aluno, a classe social que seja o aluno, ele, de certa forma, ele está ali, ele vai passar 4 ou 5 horas num ambiente que não é dele, que ele não se sente seguro, não por conta da questão de bullying, esquece a história de bullying, mas por conta que não é a casa dele, não é o território dele, ele não pode fazer muita coisa, né? Ele está longe dos pais, ele está longe dessa proteção afetiva, então ele está com essa carência afetiva, né? Aruxa. A carência afetiva de você estar beijando e abraçando o aluno, mas naquela questão de pelo menos segurar na mão. Com certeza, com certeza. Uhum. Aruxa, eu vou aproveitar esse teu gancho, né, com essa questão da sala de aula, que tem a ver também com a minha história. Eu vou já aproveitar esse gancho para eu contar a minha experiência. Aí o Estênio fecha esse primeiro bloco, né, contando a dele, né, porque assim, eu também, né, como todo mundo já sabe, também sou professora, e eu venho de uma família bastante carente, né, minha família... meu pai era vendedor ambulante, aqui no estado a gente chama de galego, né? Minha mãe doméstica e tudo. Então eu comecei a trabalhar muito cedo, com 15 anos eu já ensinava para pré-escolar, né? Essas coisas tudo assim. E com muita dificuldade eu consegui ir para a Universidade Estadual fazer o meu curso de física, né? E eu me lembro que a primeira vez que eu joguei RPG foi em 2003, final de 2003, início de 2004. Mas não foi a primeira vez que eu vi um livro de RPG. E essa minha experiência da primeira vez que eu vi um livro de RPG, gente, é bem interessante. Porque, assim, eu não sabia nem o que era RPG, nunca tinha visto falar, né? Então, quando eu vou para a universidade, eu não tinha condição de manter o curso, a não ser que eu trabalhasse, né? Então, eu mantive a minha faculdade inteira dando aulas particulares, o chamado reforço escolar, né? E eu consegui uma aluna em Fortaleza, eram 2 irmãs, uma estava estudando para entrar na faculdade e a outra já era uma aluna, né, a Aruxa caiu, gente, deve ter tido algum problema aqui, mas ela volta logo, tá? Era aluna do 8º, 9º ano, alguma coisa assim, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui dar aula para essa menina e a gente conversando e tudo, ela chegou para mim e disse assim, Nete, tu faz o S, né? Eu digo, faço. Tu nem sabe, mulher, eu tô tão emocionada, eu tô tão feliz, eu consegui finalmente comprar o meu primeiro D&D. E eu não sabia nem o que era. Mas ela falou assim com uma propriedade, como se eu tivesse obrigação, por ser universitária, de saber o que era, né? Aí eu não quis dar uma de desentendida, de que não sabia. Eu disse, que legal, né? Vou pegar pra tu ver. Aí lá veio ela com um livro, bem novinha, coisa mais linda do mundo, e colocou na minha mão, né? Aí ela, porque aqui eu jogo, a mãe joga, o pai... Gente, a família dela inteira era de RPGista. Final de semana eles fechavam a casa e jogavam RPG, a família inteira, os amigos, sabe? E ela falando lá, conversando sobre tudo, eu disse, olha, mulher, eu vou ter que te confessar. Eu não sei o que é isso aqui, não.
E eu já estava curiosa, né? Já tinha folheado o livro, já mexia de um lado para o outro, ela falando, eu já estava empolgada. Aí ela começou a me explicar. Ah, é a interpretação de papéis. Ela foi me explicou tudo direitinho. E ela disse: Tu não quer jogar, não? O meu namorado narra. Gente, o namorado dela é simplesmente um dos mais antigos, tá? Um dos nomes mais conhecidos do RPG no estado. Nosso querido colega Bruno Palhano. Ela era namorada do Bruno, né? Que aqui hoje atualmente é a esposa dele, né? E ela disse: Olha, ele narra lá na US. Tu encontra com a gente no bloco tal, hora tal, dia tal, e tu joga com a gente. Quando eu cheguei lá, conheci o Bruno, né? O Bruno olhou para mim e disse: Tu quer jogar RPG? Eu digo: fiquei curiosa, eu quero. Ele: Não, aqui não é lugar para curioso, não. Aqui a gente tem que ter compromisso. Jogar RPG é coisa séria. Jogar RPG não é negócio de jogar hoje, sair amanhã e não vir mais, não. Cara, ele falou de uma forma que eu disse: Não, tá bom, eu não posso assumir esse compromisso, não. Eu vou deixar para outra oportunidade, porque eu já trabalhava, fazia faculdade, e ele ainda queria que eu assinasse, né, um termo de compromisso. Anos depois, quando eu reencontrei com o Bruno, ele ria muito de eu contando essa história para ele, né, gente? Mas foi dessa forma. Aí eu desisti, passou 2 anos, acho que isso foi em 2002. Quando foi em 2000, final de 2003 para 2004, eu vinha no ônibus, no Gereçag, voltando da universidade, quando eu encontrei com um vizinho meu que eu conhecia de muitos anos, mas com faculdade, ensino médio, a gente perde mais o contato com as pessoas, né? E a gente conversa vai, conversa vem. Ele diz: Cara, eu tô atrasado para a campanha de RPG. Eu digo: Tu joga? Jogo, narro lá em casa. Eu digo: Tu narra lá na tua casa? Cara, eu tenho maior vontade de começar. Aí contei a história para ele, né? E foi com ele que eu comecei a jogar a primeira vez. Aí joguei com ele uma sessão, foi igual o amigo lá da Arusha. Joguei uma sessão, depois de uma sessão ele me botou para narrar, porque disse que queria jogar e não tinha ninguém para narrar para ele. E aí a gente fechou uma escola lá na região e reunia todo mundo nessa escola para narrar, e foi lá que eu conheci o Júnior, né, também narrando RPG, né, e a gente só não foi assim, né, se conheceu hoje já saiu namorando, não, demorou um pouquinho, né, não foi como você e mas a gente também começou a namorar numa mesa de RPG, né, então já são 2 casos aqui, né, ver como o RPG é importante, então é por essas coisas, né. Agora, tua vez, Esther. Pode falar. Eu tenho que me policiar, gente, senão eu falo demais. Uhum. A minha relação com D&D. Bem, a minha relação com D&D sempre foi de amor e ódio. Do trauma, ao repúdio. Né? Então sempre foi muito assim. Eu sou da mesma, assim, comecei, eu conheci os materiais de D&D nessa época aí que a Arusha falou. Em 96, 97, eu tinha uns amigos que estudavam comigo, estavam terminando o ensino médio. E aí eu era o nerdão da turma e tal. E naquele ano de 96 eu já estava prevendo que eu ia mudar em alguma forma. E aí ele acabou que o pessoal se aproximou de mim do nada, porque comigo as coisas sempre acontecem assim. A galera olha pra minha cara e fala assim: vem cá, entendeu? Comigo foi assim. E aí me chamaram, né? E falaram: a gente vai montar um grupo aqui de jogo de RPG, falar, explicar assim, bem por alto o que é. Eu fiquei curioso, e aí eu fui na casa deles, que eles moravam no condomínio, que inclusive eu fui lá com o Tony, que a gente foi ano passado fazer um evento lá no Dia das Crianças. Era naquele condomínio que era chamado Base Aérea, o condomínio da Base Aérea do Antônio Bezerra. E aí eu tinha esses amigos que moravam lá. E aí eles moravam, a gente estudava tudo lá na escola lá do Antônio Bezerra, e aí eles me levaram lá e jogaram assim em cima de mim aquelas chats horrorosas, entendeu? Aquelas coisas horríveis que ninguém conseguia ler direito aquilo ali, né? Porque era chefe. E eu cheguei a ler algumas coisas, outras páginas a gente não tinha como definir o que é aquilo. Era aquela coisa, eu me lembro quando a Acha falou que não tinha ficha, o pessoal tinha que escrever, fazer a ficha no caderno, porque no livro não tinha ficha. E aí, não quero isso, achei muito complicado, os meninos ainda iam comprar os dados, ainda eu tive uma certa repulsa, porque não estava no momento certo. Aí, muito tempo depois, eu já estava na faculdade, assim como você, Francinete, já estava na faculdade,
E eu também dava reforço particular em casa. Sei. E aí eu tinha uma mesa gigante aqui na área de casa, tinha uma mesa de madeira gigante, aí uns amigos do meu irmão Abençoado o reforço escolar. chegaram e falaram assim, primeiro eles foram falar com meu irmão, né? Aí meu irmão falou, não, a mesa é do Stênio, se vocês quiserem jogar na mesa, jogar lá, vai ter que falar com ele. E aí vieram falar comigo, né? Me chamaram e tal, e eu sempre fui muito antissocial, nunca gostei de fazer amizade com o pessoal daqui. E aí eles vieram falar comigo na humildade, trouxeram os livros de 3D, que na época. E aí, será a gente quer jogar aqui? Eu já conhecia, né? Sabia mais ou menos o que era RPG e tal. Eu disse, não conhecia esse daqui, eu conhecia só o AD&D. Mas se eu puder jogar, também vocês podem vir. Aí eu disse, não, tudo bem, a gente topa. Aí veio aquele bando de meninos, né, que tava pra casa, para poder jogar. A gente jogou algumas sessões e tal. Eu pedi os livros para dar uma lida. E aí, um dia eu tava aqui lendo, eles chegaram do nada. E aí falaram, você acha que tá lendo? Não, tô lendo aqui, achei as ideias interessantes, até pensei em umas ideias aqui. Ele, então tu poderia improvisar e mestrar pra gente alguma coisa? E aí eu posso. Aí eu fui, mestrei pra eles uma tarde aqui, não tava nada planejado e tal, eles gostaram. Só tem muito, corajoso aqui. E aí o que aconteceu foi que o dono dos livros ficou com ciúme. E aí depois ele veio, pediu os livros e tal. E eu fiquei meio assim, sabe? Não entendi direito, mas eu devolvi os livros. Não era meu, eu devolvi os livros e tal. E aí, muito tempo depois, eu conheci uma galera num bairro aqui próximo. Então, eu tive contato inicialmente com o D&D. Aí, depois eu conheci o D&D 3.5, né, e tal. Comecei, estava jogando com o pessoal. No primeiro momento, o grupo não foi favorável para que eu pudesse aprender, tipo assim, tá aqui os livros, você lê, você se vira, entende, porque ninguém aqui vai te explicar nada não, entendeu? E eu fui muito assim, sabe, eu queria aprender, eu já estava com livros verdadeiros, livros de verdade, não eram xerox, não eram cópias horrorosas, entendeu? E aí eu fui, aprendi a ler, li os livros, entrei mesmo, embarquei diretamente, os livros estavam acessíveis ali para mim poder ler. E aí eu comecei a jogar com o pessoal. Aí eu formei o primeiro grupo de RPG com o pessoal aqui próximo, né? E joguei com essa galera durante muito tempo. Ainda com eles, já trabalhando como professor, né, no estado e tal, foi quando eu comecei a fazer a minha coleção, né? E tu tá só matando a gente de inveja. Daqui eu tô olhando pra ela aqui, querendo ver, identificar. Pois é. Tem alguns volumes aqui que a Aisha diz que tem, mas eu duvido, entendeu? Aí, gente. Meu guia do jogador Desafio. Zerado, entendeu? Ó, meu guia do jogador do vampiro, né, tá aqui. Esse aí é meu xerocado. Pois é. Esse aqui é dificílimo da pessoa. Eu é que não entro nessa competição. Da galera da época. Esse aqui, ó. Esse aqui é o mais raro da minha coleção. É o manual do mestre. É tipo o companheiro do mestre do Vampiro à Máscara, que vem com o escudo. E eu nunca abri. O escudo tá aqui dentro, porque eu tenho uma cópia que eu ganhei de presente, que era a que eu usava. Então, não abri. Então tá tudo aqui bonitinho. Legal. É isso, tá? Então eu comecei a coleção inicialmente para me manter informado com o meu grupo. Tanto que eu tive treta com o meu mestre, né? O Robson, falecido Robson na época, quando eu entrei na sala que a gente tá, ele sabia que eu estava comprando livros. Ele sabia que eu estava comprando, e aí um belo dia eu apareci com esse livro aqui, né? Porque eu sou desses. Eu mato a cobra e mostro o pau. Eu apareci com esse livro aqui na mão. Múmia. Eu tava lendo. Meu Deus. Eu tava lendo, né, na mesa. Eu tava sentado na mesa lendo. Quando eu tirei esse livro da mochila, foi um choque para eles, né? Porque eles não esperavam que eu tivesse esse livro. E aí o meu mestre chegou para mim e falou assim, né? Com que interesse você tá comprando esse livro? Aí eu digo, cara, para mim ficar muito bem informado, porque a gente migrou do D&D pro Vampiro. E toda a linha Storytelling, eu joguei um pouco. Algumas linhas eu joguei, outras linhas não. Mas a nossa campanha fixa sempre foi de D&D. E a gente jogava esporadicamente outros sistemas que iam aparecendo, entendeu? E tal. Eu sempre tive uma rejeição, assim, depois que o 3D ficou muito
anime, Popular? mais, coisa assim que eu não comecei a gostar, comecei a recusar, eu não jogava. Tinha mesa lá que eles jogavam 3DT, mas eu não jogava o 3DT. Também jogava outros, eu jogava, tentava buscar sempre coisas interessantes, que eu achava interessantes para mim poder jogar, né, e tal. Queria muito ter jogado, por exemplo, uma campanha longa de Senhor dos Anéis. Eu só vim comprar o Senhor dos Anéis depois, né, tá com pouco tempo, foi que eu vim poder comprar o Senhor dos Anéis, até porque esses livros são raros, né? Esses livros são muito raros, então e fora Eu pensei que isso, fosse mostrar o sistema foda. Esse aí que é o foda. é, Esse é o foda, né? sistema, entendeu? Ah, não, o outro dos Seus Anéis é um anel, né? Esse é o foda, esse eu tenho. Tal, e eram edições que eram limitadas, então poucas pessoas tinham. Então, se eu quisesse jogar alguma coisa que eu quisesse, que eu tinha seu, eu tinha que sair do grupo. Então, o que foi que eu fiz? As coisas não estavam legais, eu peguei e saí do grupo. E aí eu fui trilhar o meu próprio caminho. Quando teve a mudança do 3.5 para a quarta edição do D&D, né, porque eu estava muito ali, totalmente mergulhado no sistema da 3.0 para 3.5 do D&D, quando teve essa migração da terceira para a quarta, eu não gostei muito das diretrizes que a editora seguiu, né, com relacionado à quarta edição, foi um retrocesso muito grande, porque a quarta edição é um tabuleiro propriamente dito, né? Então você não existe todas as habilidades dos personagens são relacionadas a questões ligadas ao tabuleiro, a contagem de quadrados, esse tipo de coisa. Então, cara, não dá, entendeu? E aí eu não engoli, porque eu achava que como eu jogava os dois sistemas, eu jogava Storyteller e jogava D&D, né, eu acredito, muita gente falava, e eu acabei me influenciando muito pelo Storyteller para a questão da interpretação e da imersão. Os grupos de D&D, há 20 anos atrás, eles não ligavam para a imersão, eles não ligavam para a interpretação. Era mais mecânico, né? Era muito mecânico, era uma questão de você estar ali mexendo o seu personagem ali no tabuleiro, e era uma coisa de que poderes você pode utilizar, e a regra disso e a regra daquilo outro. O mago usou isso, beleza. Não tinha aquela coisa de dizer, o mago usou e fez uma bola de luz e tal. Não tinha uma coisa assim. Eu comecei a puxar isso dos meus jogadores, né? Que eles interpretassem um pouco mais quando eu já me vi na cabeça de mestre, quando eu já me vi, porque para mim me tornar mestre foi um bom caminho, né? Porque eu não pensei em me tornar mestre no primeiro momento. Era mais comprar livros para ser um bom jogador, mas nunca para poder mestrar. E depois que eu comecei a mestrar, eu não parei mais, né? Então, e até hoje eu tenho um ranço da Wizard of the Coast. Eu não gostei dessa quinta edição, depois da quarta veio a quinta. Tanto que eu migrei pro Pathfinder, primeira edição, depois. E eu não gostei também dessa questão da quinta edição, esse negócio de o jogo agora para jogadores iniciantes, vamos tirar muitas das mecânicas clássicas que os mestres tinham, vamos diluir o poder dos mestres, vamos fazer... Não dá, entendeu? Vamos não ter tantos manuais de regras. O problema do D&D nunca foi manual de regra. O problema do D&D, para mim, sempre foi o fato deles nunca terem dado tanta importância à interpretação. Eles começaram a dar agora, na quinta edição, mas de uma maneira meio torta. Digamos que o jogador é meio que obrigado a interpretar, porque ele pegou uma característica que obriga ele a interpretar tudo ali, senão ele fica sem aquela característica não serve de nada para ele. Eu acho que a vibe não é essa. A vibe aí não é essa, tá? Eu acho que não é obrigando e também não é simplesmente rebaixando. Eu acho que a gente está lidando com os dois extremos aí do negócio, sabe? Eu acho que não pode ser nem 8, nem pode ser 80, essa questão, sabe? Eu nunca tive problemas com regras, com calhamaços de regras, com regras grandes, com regras sólidas, entendeu? Meu problema só é em sistemas que tentam cada vez mais tirar a certa segurança que o mestre tem para desenvolver histórias, para fazer um trabalho bacana, para fazer um trabalho legal, que alguns têm por aí pelo meio. Então, eu acho que não dá. Por isso que eu falo, a minha relação de D&D é essa relação de amor e ódio, entendeu? Tá? Eu tenho, tá aqui embaixo na minha prateleira, minha coleção 3.5, tá toda aqui.
né, e tal. Como o próprio Raoni falou, tem alguns livros que atualmente são muito caros, né, e tal, de poder encontrar, né, mas eu não me desfaço. Inclusive, até teve gente aí, teve uns caras de Fortaleza, que eu não vou falar o nome, que não vale nem a pena, que tentaram comprar minha coleção de Mas olha aí, há uns 10 anos atrás, mais se ou for menos. vender, lembra de mim. Eles tentaram comprar minha coleção de D&D, querendo me obrigar a vender para eles por R$ 1.700 na época, entendeu? E eu Caramba. não quis. E depois eles ficaram falando mal de mim por aí pelas minhas costas e tal, esse tipo de coisa. Então, são coisas que acontecem, sabe? Então, essa relação de amor e ódio, é como eu falei, sempre vai existir. Hoje em dia, faço o que faço com D&D, não me importa. Não me importa. Eu já larguei a mão do D&D há muito tempo. Eu entendo que é um sistema Ah, não se preocupe, que a gente vai explorar esse seu ranço aí, viu? Nos próximos blocos. Você vai poder falar bastante do seu desafeto em relação ao D&D, né? Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu acho que foi bem claro assim, nesse ponto. Eu queria só aproveitar para avisar o pessoal que está em casa, né, que o Raoni Maciel, ele precisou se retirar do bate-papo. Ele está com um bebê recém-nascido, né, gente? Ele veio participar mesmo assim, porque ele estava com muita vontade, mas ele não vai poder ficar até o final do bate-papo com a gente. Eu queria agradecer a ele, né, por ter participado, ter, né, estado aqui com a gente. E nós vamos para o nosso segundo bloco, assim que a Aruxa, ela quer dizer alguma coisa? Levantou a mão? Não? Não, é 3 minutos. Ah, sim, beleza. Então vamos para o bloco 2, né? Cada uma, viu? Então, pessoal, aqui no bloco 2, né, nós vamos falar agora a respeito dos sistemas alternativos. Porque, como a gente sabe, o D&D deu início, né, a saga do RPG pelo mundo, né? E ele chegou ao Brasil, também veio junto com ele também o GURPS, né, também Vampiro e vários outros sistemas. E a gente quer falar agora um pouquinho a respeito de como esses sistemas influenciaram a criação de sistemas alternativos nacionais aqui no Brasil. Porque como a gente falou, né, nos vídeos anteriores, era muito difícil conseguir os livros. A Aruxa explicou isso muito bem, né? Tinha que mandar buscar em São Paulo ou então fora do país. Os livros muitas vezes vinham, aí o pessoal xerocava, espalhava para todo mundo, ninguém tinha condição, né? Eu me lembro quando eu comecei a jogar já em 2003 para 2004, para mim comprar a coleção, né, os 3 livros do D&D, eu teria que gastar um mês de salário meu, todinho, né, para poder comprar o livro do jogador, o livro do mestre, né. Então, vou falar um pouco a respeito da Dragão Brasil e de como ela, né, e os RPGs alternativos, né, eles criaram digamos assim, eles criaram um estilo próprio aqui no Brasil, né, logo depois da chegada do D&D e do GURPS. Quer começar, Tony? Faz muito tempo que tu tá calado. Até porque essa ideia de criar como esses sistemas afetaram a criação de sistemas nacionais é muito forte na minha vida, justamente pelos motivos que muitos aqui já mencionaram. A falta do faz-me rir fazia a gente depender disso, né? De olhar todo o material de RPG que eu tive até os meus 20 anos de idade, era tudo na base das malditas cópias, como diz o Sten. Era tudo copiado. Quando eu tive acesso ao computador pela primeira vez, a gente digitava o que tinha, criava as nossas próprias fichas, imprimia. Então, assim, durante muito, muito tempo da minha vida enquanto RPGista, durante 10 anos, eu praticamente não tive acesso a materiais oficiais. O pouco que eu tinha era justamente da Dragão Brasil, essas revistinhas com algumas campanhas prontas. Eu cheguei a ter um manual de Arcanum, e é porque ele foi me dado pela mãe de um jogador, porque tem uma história engraçada atrás dele, porque a mãe desse jogador achava que era um livro de magia negra. E ela ia literalmente queimar o livro. Eu cheguei na casa dela, exatamente, fiquei coisa de 1 hora explicando a ela que aquilo não era magia negra, e era difícil. Era uma senhora de 52 anos de idade,
a Aruxa que jogou Arcanum, como ela mesma disse que gostou bastante. O meu primeiro livro também foi o Arcanum também. Meu primeiro manual que eu comprei. Também foi Você sabe que as imagens que tem lá, é difícil convencer uma mãezinha de 52 anos, católica, beata, de que aquilo não tem a ver com demônio. com certeza. Ali é demônio desenhado. E aí ela me deu esse livro e eu tive um pouco de acesso, mas assim, Mostrando ali. a escassez de material nos impedia de desenrolar o RPG de forma plena. Então foi quando eu tomei uma decisão. Eu já conhecia o D&D, já tinha jogado Dial, 3DT, Storyteller, GURPS, dentre outros. E aí foi quando eu decidi, não vou ficar preso a livros, porque, em partes, eles eram muito mecânicos, como o próprio Stan diz, e eu concordo, eu sempre tive essa impressão do D&D, que era uma coisa muito mecânica, muito amarrada, onde a interpretação ficava sempre em segundo plano. Olhar tabelas, como era no GURPS, você está parando para olhar uma tabela para saber o que é que ia acontecer, qual a rolagem de dados. Eu decidi, não, eu vou me prender a isso. Vou criar meu próprio sistema, só que, obviamente, eu bebi muito da fonte de todos esses sistemas, de GURPS, Storyteller, D&D, e criei ali mais ou menos em 2009 para 2010, perdão. 2009 a 2010 eu criei o sistema Xamã, que é o sistema que até hoje eu narro. Desde então, nunca mais narrei nenhum outro sistema. Acompanhei alguns recentemente, mas assim, bem na superfície mesmo, devido à minha deficiência visual, porque ali já em 2009 para 2010 foi quando eu comecei a perder de fato a visão e parei de ler em tinta, né, que era a leitura impressa, leitura escrita. Então, assim, não se falava de material de RPG em audiobook. Tínhamos os livros falados, os audiobooks de livros de literatura de forma geral, mas quase sempre literatura mais contemporânea, mais nacional. E a ideia de um livro de RPG em audiobook não foi cogitada. Até hoje em dia é muito escasso mesmo. Então, fui perdendo muito do material atual de RPG. Então, assim, eu tenho esse delayzinho. Porque tudo que sai, eu só consigo acompanhar ou através de material de PDF, que ainda assim a leitura é bem demorada, pelo formato com o qual as páginas de Entendo. tabelas e etc. Ou quando eu literalmente jogo. Então, sou um baita entusiasta de jogar novos sistemas. Então, com certeza absoluta, né, o D&D, assim como outros sistemas, teve uma função muito grande, eu acho que não só para mim, mas para muitos mestres da época, na construção de muitos dos RPGs que hoje em dia, graças a Deus, ganharam o mundo aí, são sistemas com uma grande força, não só no mercado nacional, mas no mercado internacional também. Com certeza. Eu também comecei, né? Comecei pelo Trevas, né? Trevas RPG. Eu tive esse mesmo problema que você está falando aí, porque meu pai era muito religioso e o livro, né? Já na capa Trevas e Sistema Daimon, então já, né? As imagens não ajudavam muito, né? Mas depois de muito explicar para ele, ele entendeu que se tratava apenas de uma interpretação, né? E não era invocação do mal nem nada do tipo. E eu me lembro que eu queria muito comprar o D&D, porque eu tinha visto, né, com a menina, né, a minha ex-aluna, mas era caro. E eu não tinha. A Mariana, era caro e eu não tinha. Estava tentando lembrar o nome dela. Obrigada, Esther. Era caro e eu não tinha condição de pagar, né? Mas o Trevas era baratinho, né? O Trevas, você comprava o manual só e já saía jogando. Então lá vai eu para Fortaleza, atrás de comprar o meu Trevas. Quando eu chego lá, não tinha. Só tinha o Arcano. Né? Aí foi o jeito de comprar o Arcano, inclusive o meu Arcano, muitos anos depois, quando o Covil do RPG trouxe, né, o Marcelo Deudébio aqui para o Ceará, né, todos nós vivemos para ver esse momento histórico, ele assinou, então o meu está, né, como é que se chama? Autografado, obrigada, amor, autografado pelo próprio autor, né, e eu quero aproveitar para falar a respeito, né, da importância do sistema Daimon e do sistema 3DT. Ô, novidade, né? Tu vai falar de Daimon 3DT de novo? Desculpa, gente. Alguém tem que falar. Eu falar a respeito da importância de figuras como Marcelo Cassaro e como Marcelo Deudébio para a história do RPG nacional, da Dragão Brasil, né, como um instrumento de divulgação do RPG e que influenciou a gente na criação dos nossos sistemas, né?
Eu acredito que nem todos publicaram, mas quase todos os narradores criaram em algum momento da sua história um sistema próprio, né? Nem todos tiveram, né, desejo, vontade de seguir à frente, menos o Stênio, ele já está balançando a cabeça, né? Mas a grande maioria mudou regras, criou, adaptou, né? E eu acho que isso faz muita parte, né, dessa história toda. E aí, depois, né, dessa leva, Dragão Brasil, né, aí surge o 3DT como uma sátira, acaba virando um RPG, aí, né, a era Sistema Diamond, todas essas outras eras surgindo aí, vem a licença aberta, né, a licença aberta do D&D, revolucionando novamente os sistemas alternativos. Aquelas pessoas que tinham ideia de mundos, de cenários, mas não entendiam como criar um sistema mecânico, como desenvolver regras, puderam, ou mesmo aquelas que sabiam desenvolver regras, mas que sabiam que seria difícil emplacar um novo sistema, acabaram pegando as regras, né, do sistema aberto, da licença aberta, para criar os seus próprios RPG. E é aqui que eu jogo a bola para o Stênio, que ele entende muito mais dessa questão da licença aberta do que eu, para ele seguir em frente, e aí ele joga para a Arusha para ela encerrar. Vamos lá, Stênio? Só para pontuar, assim, Eu queria fazer um pequeno adendo antes de. Tá bom, pode fazer. Fazer um pequeno adendo sobre essa questão que você falou, que eu acho muito interessante, a importância do 3DT, porque durante muito tempo eu não fui tão ousado, como disse o próprio Tênio, o próprio Raul, fui tão ousado de começar a narrar RPG em um intervalo de tempo tão curto como foi com você e a Arusha. Eu fui começar a narrar depois de um. Nós fomos obrigadas, viu? Não foi escolha, não foi escolha nossa. Uhum. Não lhe ficou a pressão. Foi. Eu passei muito tempo narrando o D&D, o 3DT e o Diamond. E por muitas e muitas vezes eu sentia resistência das pessoas, novos jogadores, quando começava com o D&D ou o Diamond. Porque a resposta era sempre muito complexa, não entendi, não quero. E já quando era o 3DT, era rápido. 5 atributos, habilidade, desvantagem, perícias, acabou. E quase sempre quando eu inseria o 3DT como primeira opção, eu tinha uma demanda maior. Né? Já teve vez de eu uma viagem para Juazeiro, dentro do ônibus, eu comentar no grupo de capoeira que eu participava, tinha participado de um torneio, eu comentei sobre RPG, eu consegui narrar para 19 pessoas dentro do ônibus, improvisando RPG de 3DT ali em 2 minutinhos e fui narrando a resto do caminho todinho. Eu brinco sempre, sabe, Tony, digo que o 3DT, ele é um sistema que combina muito com a essência do povo brasileiro, né? Porque o povo brasileiro gosta de simplificar tudo, gosta de ir pelo caminho mais fácil, então o 3DT é a cara do Brasil mesmo. Tem um espaço no meu coração, mas agora sim, eu queria No meu dizer, também. povo é preguiçoso, isso sim, Eu não preguiça de ler manual. Mas eu sabia que você ia fazer isso. Bando de carniça, entendeu? Preguiça de ler manual. Entendeu? E antes de eu começar a minha fala, entendeu? Eu vou falar aqui, ó. Enquanto tava rolando esse negócio de pânico religioso, eu andava nas calçadas com meu livro de nota. Aí quando o povo falava assim, vige, é bruxaria, eu pegava meu livro e ficava, ó. E o povo saía de perto de mim, porque achava que era coisa de Satanás aqui meu livro de nota, início, entendeu, tal. Vou mandar fazer uma capa de couro para poder vestir, entendeu, tal, com as caveiras. Bem a caráter, né? Exato, legal. entendeu? Lógico, Exato. Com certeza, sempre fui. E eu já comecei a jogar RPG de maior, então já comecei a comprar meus livros, era meu, era com meu dinheiro, não tinha negócio de mãe, nem papai, vim querer dizer o que eu tinha, porque eu não tinha para poder comprar, não, entendeu? Então. Eu tinha 20 e poucos anos, mas papai e mamãe continuavam querendo saber da minha vida. Mulher é diferente, né, Nete? É verdade. Mulher, a criação é um pouco diferente. É verdade. Minha mãe era evangélica, ela meio que ficava com medo de ver essas coisas aqui em casa, porque achava que atraía alguma coisa negativa, mas eu falava para ela que não era. E quando eu andava com as pessoas que eram super legais, ela gostava dos meus amigos, então ela percebia que era uma coisa Que bom, não né? ia dar problema, entendeu? E até hoje ela sempre me apoiou
nesse quesito, né? É o que eu digo Então, sempre, a galera do RPG é tão legal que acaba, né, extinguindo qualquer pensamento. Quando você conhece os RPGistas, você percebe que todo mundo aqui é do bem, né? Todo mundo aqui é da luz. exato. Agora, com relacionado à licença aberta, né? Até hoje ainda é uma polêmica, porque a licença aberta ela foi muito boa, ela foi muito importante, né? Para o mercado editorial. Porque quando a Wizard of the Coast comprou a TSR, né, e tal, lá no final dos anos 90, teve tipo assim, um desespero muito grande dos fãs de RPG de D&D na época, porque eles queriam, quando foi anunciado uma terceira edição, a galera que já jogava D&D já jogava D&D há quase uns 12, 14, 13 anos, entendeu? Tal, que jogava D&D lá fora, não aqui, né, e tal. Aqui já fazia um tempinho aí, meados de uns 10 anos, 7, 8 anos que a galera já jogava. Então as pessoas já queriam algo novo. Por mais que os fãs do AD&D sejam pessoas extremamente, né, ferrenhas relacionadas ao sistema, mas chegou num ponto que muita gente já estava com ranço do AD&D ali na época e tal. E o pessoal queria carne nova, queria coisa nova. Então, com o lançamento da terceira edição do D&D, eles decidiram por essa ideia de fazer uma licença aberta, que é você pegar o básico ali do sistema do D&D e você lançar alguma coisa e dizer que você, para poder jogar aquele cenário, aquele jogo, aquela aventura, você tinha que comprar os 3 livros básicos do D&D. E assim se foi um boom para o mercado americano e mercado mundial, adorou a ideia, né? À toa que isso deu margem para surgir a concorrência, deu corpos, né? Alimentou e deu corpos para surgirem as concorrências que vieram depois, né? E tal. O próprio Pathfinder é um filho direto disso, né? Agora, com essa nova edição dele, que é o Pathfinder 2, que está saindo uma nova versão, eles estão se desvencilhando, né, Do D20, questão. né? É uma coisa que durou mais de 20 anos e muita gente bebeu da fonte dessa licença aberta, né, com concorrentes de peso, como, por exemplo, Reinos de Ferro surgiu durante esse período, que foi um boom, que fez um sucesso Ah, eu acho maravilhoso o grandioso, Reino de Ferro. eclipsando até mesmo cenários oficiais como Forgotten Realms e por aí vai do D&D, porque, né, fizeram muito sucesso. Inclusive teve evento de Reinos de Ferro em Fortaleza ali no começo, ali no final dos anos 2000 e tal. E eu estive lá, participei, eu achei muito legal. Então foi um sucesso muito grande. A concorrência veio depois e bebeu da fonte dessa licença durante muito tempo. Quando teve a quarta edição não teve licença aberta. A quarta edição não teve licença, porque a licença que se tinha era da terceira edição, ainda é a licença mais forte, porque a parte dessa licença da terceira edição eles lançaram a licença da quinta, que é muito próximo em muitas questões, e aí foi o que fez muita gente lançar, mas é uma licença da quinta edição bem mais restrita do que essa que foi lançada lá na segunda edição. E os empresários, porque logo em seguida a Wizard of the Coast ela foi comprada pela Hasbro, que é uma gigante do mercado de brinquedos, de licenças e por aí vai lá fora. E esses grandes conglomerados de empresas, eles querem o quê? Querem lucro, querem lucrar. Então, quando uma empresa que é gerida por esse conglomerado não está dando lucro, eles querem fazer com que isso dê lucro. Não é à toa que no começo do ano de 2023 teve essa polêmica todinha com a revogação da licença do D&D. Né? Então, teve essa polêmica da licença, fez com que muita gente ficasse chateada com o D&D, pessoas que tinham parcerias com o D&D, com a empresa, né, com a Wizard of the Coast, que haviam lançado materiais, divulgado os livros e tal, ficaram muito chateados. E é uma galera que mexe com redes sociais, que tem fãs, né, que tem uma fanbase gigante, e aí jogar todo mundo contra a Wizard. E aí foi o que aconteceu. A concorrência, que não estava preparada, por exemplo, o Pathfinder 2 tinha feito um estoque de 8 meses de livro básico para poder vender, né? E aí, em 15 dias, quando teve esse problema da licença, né, que passou e tal, todo mundo ficou sabendo, a galera, além deles cancelarem
as suas assinaturas do D&D Beyond, né, e tal, de todos os canais de D&D e tal, tudo revoltados, a galera foi direto para Paizo. Compraram um estoque de Pathfinder 2 de 8 meses, em 15 dias. Voou tudo. Voou tudo. Entendeu? Então, teve esse movimento todo, fez com que a Wizards of the Coast voltasse atrás com a revogação dessa licença, né, e tal, mas até hoje não tem segurança de nada. Não tem segurança de nada. Se eles quiserem, Eles podem retirar, revogar a né? licença. Financiamentos coletivos que forem feitos de materiais, de livros de RPG, que estejam tocando em coisa da licença, eles vão colocar o dedo, eles vão pegar os direitos, eles vão ter o controle daquilo que vai sair ou que não vai sair dentro dessa licença. Eram cláusulas assim muito rígidas, Exorbitantes. para os produtores de conteúdo, que muitas vezes já lucram muito pouco, Pouco, né? Porque tem toda essa questão de tradução, de impressão, de material, de tudo que lucram muito pouco e já iam perder o seu. Mas o grande foco deles em revogar essa licença era atingir não os pequenos, mas acabou atingindo mais os pequenos. Era atingir os grandões, né? Como a PAI, Com como certeza. outras. Mas aí Mas quem que vai, né, Estênio, investir num sistema se não há segurança, né? Você depender meses, anos de trabalho, né? Criando um cenário para um sistema que a qualquer momento a licença pode ser revogada, né? Isso aí então, ela queria atacar os rivais, mas também é um tiro no pé para ela também, né? A Paizo e as outras empresas, né, e tal, as outras editoras lá fora, todas elas decidiram lançar suas próprias licenças e sair largado a licença do D&D. Ela já deu que dar mais de 20 anos, né, e tal. Então, já tendo essa expectativa de que realmente possa acontecer, que tem esses interesses por trás, que não está dando segurança de nada, então tem que sair, tem que abandonar, criar suas próprias licenças, como a Página fez agora com o novo Pathfinder revisado, né, que vai vir com uma nova licença criada por eles, né, e tal, uma licença nos mesmos moldes de D&D que é aberta, que qualquer um ou outro, se quiser utilizar essa licença, ela é realmente aberta porque ela não é da Paizo, ela é administrada por um escritório de advogados, então não é uma licença de uma editora especificamente, ou de alguém específico, de um grupo de advogados, né, e tal, de um escritório de advocacia que vai cuidar dessa questão dessa licença. Então, ou seja, eles se livraram do problema. Houve muita gente que chiou, ou tem muita gente que chiou, né? Porque quem comprou seu Pathfinder segunda edição, que ainda era, por exemplo, licença do D&D, ficou meio naquela, pô, meu livro agora vai estar desatualizado. Todos os suplementos, todos os livros que saíram já para o Pathfinder segunda edição, como, por exemplo, quando saem esses novos manuais revisados, eles vão ser compatíveis, você vai poder utilizar aquilo que você já tem. Então, tem essa compatibilidade que eles estão assegurando de sistemas. Então, você não vai perder os seus livros, os seus suplementos que você já tem, porque vai ser tudo compatível. Maravilha. Mas agora estão dando aí um grito de libertação depois desses mais de 20 anos. E é o que eu espero assim, que outras editoras também façam. Aqui no Brasil, né, nós temos o Tormenta RPG, que usa e abusa da licença do D&D, que também seria, em tese, afetado por essa questão da licença, né, e tal, quando vier o retrocesso, que a gente ainda não sabe qual direcionamento Que vai ter, né? que outras editoras, que os autores vão ter, porque eu também não acompanhei se eles se pronunciaram de alguma forma, se eles vão adotar e vão criar uma licença só deles e tal, o que é que eles vão fazer se caso houver realmente essa questão de uma nova licença, a licença ser revogada, e aí eles, o que é que eles vão fazer. Então, disso daí eu não sei. Eu sei que financiamento coletivo de mais de 1 milhão não vai mais poder fazer. Então, acabou. Então, eu acho que tentei ser o mais claro e objetivo possível diante dessa polêmica. Que é um assunto bem longo, uma polêmica. De uma das coisas do porquê que D&D para mim não mais não sou mais consumidor,
e não vou gastar mais meu dinheiro com esse tipo de material vindo dessa editora, principalmente enquanto tiver essa Gasta não, galera devia vender tua na mídia coleção pra por aí. gente, cara. Como? Devia Como? aproveitar e vender tua coleção pra gente. Aí fica tudo. Não. Tô A brincando, minha tô coleção tá brincando. aqui, a 3.5 tá aqui, eu não tenho nada da quarta edição e não tenho nada da quinta. Aqui Ah, é é? 3.0, 3.5. É, Tá, não tenho tá. nada da quinta e nada da quarta, quando começaram os problemas. Eu gosto de Eu tenho aperrear acesso. ele, pessoal, viu, pessoal de casa? Eu gosto de aperrear o Estênio porque ele é ciumento com os livros dele, tem nem perigo dele vender. É mais fácil a Wizard liberar a licença aberta para Eu já, todo mundo de mas novo para do a que, Luísa liberar, todo do mundo que ele queira vender, começar alguma coisa. do que ele Não, vender a coleção se dele. quiser vir aqui em casa, Ah, eu vou conhecer, dar uma sim, lida, com consultar, certeza. eu falei, pode Vamos vir, entendeu? marcar. Mas depois tem que passar pelo detector para ver se não sai nada, né? Tá? Do mesmo jeito que entraram, tem que sair daqui, entendeu? Com Não certeza. dá. Aruxa, se você quiser falar também a sua opinião a respeito da licença aberta, falar a respeito dos sistemas alternativos que, na sua opinião, aqui no Brasil foram importantes para a história do RPG, a fala final é sua, fique à vontade. Obrigada. Antes, eu queria só iniciar falando sobre também que a Draga Brasil ela ajudou também a muitos narradores, porque muita gente ficava naquela expectativa porque era uma revista mensal, né? Em homenagem ao Raoni, em homenagem ao Raoni, o Draconomicon. Muito bem. Pois é. Gente, as capas de RPG não ajudavam a gente poder dizer que aquilo ali não era corra satânica. As capas de RPG nunca ajudavam, né? E aí, pois é, a Draga Brasil... Principalmente ajudar. Para quem era narrador, a Draga Brasil ajudava bastante, porque, primeiro, era o único material de referência, né, que a gente tinha. Então, a gente esperava eles nos informar no nosso jornal, né? A gente esperava lá, era uma revista mensal, e ela, todo mês, ela sempre, além de trazer as novidades que vinha de fora, as novidades aqui de dentro, também ela ajudava nós narradores, porque ela já dava para a gente, entregava um produto bom, que eram as adaptações. Então, todo mês tinha isso, todo mês tinha um tema. Era, deu o filme fez sucesso, né? O filme fez sucesso. Pode ter certeza que no próximo mês vai ter o filme adaptado para os sistemas em voga da época. O anime estreou o anime está sendo sucesso, é um hype, porque na época ninguém falava essa história de hype. Então, pode esperar que a Draga Brasil vai trazer a adaptação para todos os sistemas daquele anime, né? Então, a gente ficava nessa expectativa, né? As únicas coisas que eu gostava da Draga Brasil estão aqui. Dicas de mestre. Né? Pronto. Pois é, e aí isso era legal, isso também até estimulava você criar as suas adaptações, você criar as suas histórias, que eu acho que foi digamos, o pequeno pontapé para outros autores, né, que agora a gente tem com esses RPGs alternativos, vai começar a criar seus próprios RPG, que no começo a gente começava a chamar de jogos indies, né? Mas, assim, foi uma ajuda boa, porque com o advento do D&D, ele dando essa marca, ele abrindo essa porta, né, para dizer, olha, gente, olha que mecanismo legal de entretenimento, que mecanismo legal, né, que aparelho, por assim dizer, é interessante para se divertir, e outras pessoas olharem e dizem, olha, isso daí pode ser feito de outras maneiras, pode ter outros olhares. E aí foram surgindo mais e mais sistemas. E aqui no Brasil ajudou muito, porque a gente começou a não esperar tanto as coisas da gringa vir para cá, ou Estados Unidos, ou Europa, né? E a gente começou, as pessoas daqui começaram a encarar. E o interessante é isso, né? Começaram a ter aquela força, aquela força de dizer, pô, eu consigo fazer também. Daí começaram a aparecer vários jogos nacionais fantásticos, né? A licença aberta, ela ajudou também muito a isso, tá certo que agora teve lá suas polêmicas, teve aí as suas problemáticas, como o Estênio
apresentou muito bem aqui, mas foi um marco, a gente deve ter certos fatos, a gente deve reconhecer, né, deve dar sua devida importância, deve tirar o chapéu, né, porque realmente sem isso, talvez a gente ainda estaria aí no escuro, né, sem essa pequena luz, essa pequena fagulha, né? Então, vários momentos que a gente teve dentro do RPG no Brasil, se teve vários momentos, vários ápices, né? E várias coisas fundamentais para que o hobby tivesse lá firme e forte, não fosse assim, algo passageiro, algo que depois fechasse. Não, o RPG ele não vai fechar aqui no Brasil, eu não acredito que o RPG vai fechar, mais e mais se tem jogos brasileiros, e hoje em dia o que está muito em voga é a questão do financiamento coletivo. Há muitos produtores de jogos aí, muitos desenvolvedores de jogos, e aí eles estão tendo esse artifício do financiamento coletivo para poder colocar suas ideias em prática. Né? Eu tive recentemente, a oportunidade de participar, né, de 3 financiamentos coletivos, mas praticamente na parte técnica, como membro da equipe técnica. Né? Ontem eu tive a grata surpresa de ser beneficiada, né? Meu nome vai entrar lá na ficha catalográfica como revisora, e eu andei trocando ideias de um jogo aí que está em financiamento coletivo, o mais recente que está em financiamento coletivo. Eu tive essa oportunidade, né? Já escrevi dentro do livro de RPG, já contribuí com um capítulo do livro de RPG, né? Que é a apresentação de um livro de RPG, um livro de RPG nacional, e não só nacional, como também nordestino, onde traz toda a nossa cultura do Nordeste. Eu tive essa honra, essa gratidão de ter participado. Eu, como nordestina, amo muito por ser nordestina, né? E não desmerecendo, claro, as outras regiões, mas eu amo onde eu nasci, sou grato por ter nascido aqui. E é isso, eu acredito que a força... Qual é o nome do livro? Vai crescer mais ainda. Qual é o nome do livro, para o pessoal em casa saber? Tá. O livro que eu participei com capítulo e como consultora foi o Cordel do Reino do Sol Encantado, que é o primeiro RPG que é escrito em cordel, em forma de cordel. Toda a história, todas as regras é escrito em poesia, no gênero poético, né, que é o gênero do cordel. Ele trata toda da cultura nordestina e também desse Nordeste mágico, desse Nordeste místico que nós temos. Ele é pautado também na questão da literatura, que a gente falou no começo, que o D&D, né, veio através da literatura, né, através de leituras de obras fantásticas, e o Cordel do Reino do Sol Encantado também se pauta em 3 literaturas, né, que é o Sertões de Euclides da Cunha, o Alto da Compadecida, que é justamente essa obra, esse universo fantástico, esse universo mágico, que a Ariano Suassuna nos apresentou, que ele já é derivado, né? O Alto da Compadecida, foi o Ariano que pegou 4 cordéis e ele ligou esses 4 cordéis, né? Fazendo lá os seus arremates, fazendo que esses 4 cordéis independentes acabaram se tornando dentro de um só universo. Eu adoro cordel, mas isso eu não sabia. E também Grandes Sertões Vereda, né? De Graciliano Ramos, não. Graciliano Ramos da Vidas Secas. O João Guimarães Rosa, que também não deixa de ser um Nordeste mágico, um Nordeste místico, né? Que tem a ideia lá da questão do diabo, né? E é isso. E esse cordel eu não só participei da parte da consultoria de falar das coisas do Nordeste para o autor, que o autor é carioca, o Pedro Borges, né? Como também eu escrevi o capítulo de apresentação do RPG e participei futuramente, né? Mais à frente, eu participei de um outro RPG que também é focado no Nordeste, mas ele tem um foco mais nas matizes africanas, que é o Mares do Sertão, que é bem legal também, ele é místico, né? Ou seja, os jogadores já começam os jogadores ressuscitando, eles foram mortos, e aí eles são
escolhidos por um orixá, e esse orixá Caramba. manda eles de volta para o sertão, porque é um grande mal estar assolando o sertão, e eles precisam salvar uma região, um pedaço do sertão à escolha do narrador. E essa semana, né, fui contactada pelo pessoal, pelos organizadores do Cangaço Trevoso, que é o mais recente financiamento coletivo. O Mário Sertão também já está em financiamento coletivo. Eu acho que ele já está concluindo, que ele já está bem avançado, mas o Cangaço Trevoso entrou com financiamento coletivo praticamente há 2 semanas, né? E aí conversei, peguei o material, o protótipo, dei uma lida, dei uma revisada, né, sobre a questão da parte cultural que eles trazem sobre cangaço lá. E aí, ontem me veio uma mensagem dizendo, eles me pedindo, perguntando como é que queria que escrevesse, que o meu nome fosse escrito como revisora do livro. Então, quando o livro sair mesmo físico, vai estar lá na equipe técnica o meu nome também, assim como no RPG, o Cordel do Reino do Sol Encantado. Você merece, amiga. Parabéns. Excelente trabalho. Que se tem hoje em dia, por conta, seja da licença aberta, seja por conta que o D&D abriu essas portas. É verdade. Bom, gente, a gente vai encerrando aqui, né, o nosso segundo bloco, tá? E no nosso terceiro bloco, né, queria agradecer a todos pelas colocações. Gente, a gente passaria a noite aqui inteira falando só sobre essa questão da licença aberta e não esgotaria, né? Assim, muito amplo. Talvez um futuro bate-papo onde a gente possa, né, falar a respeito disso especificamente.